Que Deus abençoe a todos abundantemente. Eu sou o Moreno Manuel, pastor da Igreja Universal há 10 anos. Estou aqui com a minha esposa Helena Manuel. Estamos casados há 1 ano e 6 meses. E nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa trajetória, onde que nós andamos, temos andado até aqui. Eu cresci na igreja da Terra Nova 1, cresci na igreja e conheci, os meus primeiros passos foram na Igreja Universal. Me batizei nas águas, aceitei o Senhor Jesus. Depois do meu encontro com Deus, eu recebi o Espírito Santo e aquele desejo de ganhar almas, de ajudar as pessoas, cresceu muito mais nessa fase. E foi então que fui levantado obreiro, lá mesmo na Igreja da Terra Nova 1, e depois eu fui chamado para fazer a obra de Deus no altar. Fui para o discipulado no Alvalade. Do Alvalade, a primeira igreja que eu fui para ser auxiliar de pastor foi no Golfe 1. E de lá passamos noutras igrejas aqui em Luanda. E depois, em 2012, eu fui chamado, então, por orientação do Espírito Santo para que eu fosse fazer a obra no exterior. E o primeiro país que nós fomos foi Moçambique. Eu fui para Moçambique e lá ganhamos almas. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Continuamos lá em Moçambique a fazer a obra de Deus, até que em 2014 o Espírito Santo novamente orientou que eu fosse fazer a obra no outro país, que é Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é uma terra abençoada. Também foi um desafio muito grande, porque antes mesmo da pandemia eu já estava ali com as máscaras, porque era um desafio, sem falar das dificuldades que não tinha energia naquela província, não tinha condições, né, de alimentação, até arroz às vezes acabava na província, que eles traziam da capital para ir revender na província, carne, frango, até o peixe. O peixe, antes de chegar na porta da igreja, ele acabava. Os meninos pescavam e só a vender na rua, antes de chegar na porta da igreja, acabava o peixe. E às vezes eu tinha que criar galinha, eu criava galinha. Eu pedia para os jovens comprar galinha lá no mato e eu criava as galinhas para comer elas todos os dias. Tem que comer no mesmo dia porque não tem como conservar. Fizemos o trabalho, amamos as pessoas, ganhamos almas, Deus foi honrando. Foi lá onde eu assumi a minha primeira igreja como pastor titular. Lá no Brá, assumimos lá e Deus abençoou. E de lá fomos para outras províncias, fomos para outros municípios. E era um desafio fazer reunião e você saber que uma grande parte das pessoas aí não estão a entender o português e outras que você talvez podiam entender o crioulo também não falam crioulo, mas nós com os obreiros trabalhávamos, era algo muito prazeroso, era um desafio muito agradável. Depois os obreiros tinham que traduzir para as senhoras, para aquelas mais velhas que não entendiam nem o português nem o crioulo, mas Deus foi abençoando. É uma província um pouquinho distante, mas nós fomos lá com o desejo de ganhar aquele povo, que aquele povo, mesmo sem entender, eles tinham sede, porque eles vinham, né? Eles vinham na igreja, eles tinham sede de ouvir a palavra de Deus, eles gostavam de estar na casa de Deus. Então eu falei, olha, mesmo sem eu saber falar a língua deles aqui, eu vou vou aprender um pouco mais do crioulo, para ver se eu já começo a pregar em crioulo, e ali os obreiros vão traduzir o resto para quem não fala crioulo. E de lá, eu estava a conhecer já a Helena, e nós começamos em 2016 a namorar, né, Helena? Pois é, foi em 2016 que Deus abençoou o nosso namoro. Foi uma fase difícil, né, porque o namoro todo foi à distância, mas fomos perseverando porque sabíamos do que nós queríamos, que era ganhar almas para o reino de Deus. Então, independentemente das dificuldades, das situações, nós perseveramos até que veio o noivado, né? Deus abençoou o noivado. Na altura eu não podia vir, obviamente, então foi lançado o desafio de noivarmos à distância. Nós noivamos na terapia do amor, mas foi pelo Zoom. Uma experiência assim única, que muita gente não conhecia, que era o meu noivo, meu namorado, mas ali ficaram a conhecer. E nós continuamos, ela sempre esteve ali, sempre topou os desafios, nunca teve medo, sempre esteve ali perto. Deus foi honrando, depois
nós fomos então abençoados mais uma vez e para que nós viéssemos nos casar. E em 2020 nós estávamos aqui, chegamos para Angola para casar, veio a pandemia, veio a rebelião, mas nós permanecemos firmes e diante da pandemia, da rebelião, ainda assim Deus honrou, porque quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Nós casamos em 2020, que foi uma bênção, quer dizer, casamos para somar mais, para fazer mais do que já estávamos a fazer na obra de Deus. E dali, então, Deus foi nos honrando. Fomos para a igreja do Talatona, depois a primeira igreja que fomos como casados, e dali fomos para outras igrejas em Viana, fomos para o Sekele, e depois voltamos mais para perto aqui do Talatona, aqui no bairro do Dangeré, onde estamos atualmente. E nós continuamos a fazer esse trabalho abençoado, cuidar das almas, as ações sociais não param, as visitas no lar, a evangelização. Estamos sempre ali à disposição, você que é lá do Dangeré, o pastor Moreno está ali com vocês, nós estamos aí para cuidar de vocês e de suas famílias e ajudá-los conforme então o Espírito Santo nos capacitar para fazer. E também com os adolescentes, esse trabalho intenso com os adolescentes, o futuro da obra de Deus, nós temos também cuidado deles, atendido, ajudado naquelas dificuldades da adolescência que todo mundo conhece, e Deus tem abençoado o trabalho e tem sido uma grande alegria. É um prazer servir a Deus, por isso que nós não vamos olhar para trás, não vamos retroceder, não vamos nos curvar à rebelião, não vamos nos entregar a nada, porque Deus está conosco, está com o Senhor, a Senhora também, tá certo? Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. E o anjo bradou em alta voz: Deus proverá, para quem lutar, sacrificar. Deus proverá para quem subir o Monte Moriá. Deus proverá, para quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do